Olá, seja bem-vindo ao Alcatea Cast. Hoje nós vamos receber o Eduardo Iocomiso, o Edu, né, que atua no estado do Paraná, nessas áreas de comunicação governamental e marketing político, há mais de 30 anos. Vai trazer cases, causos e até falar um pouco a respeito do mercado de profissionais no estado do Paraná. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Cases e causos. Olá, Edu. Seja bem-vindo mais uma vez ao nosso Alcatea Cast. É uma satisfação receber você. Eu gostaria de que você, inclusive, se apresentasse um pouco, né? Eu fiz uma pequena introdução, mas que contasse um pouco aí da sua trajetória nesses 30 anos de carreira no Paraná. Beleza, Nilson, muito obrigado pelo convite. Christian, prazer estar conhecendo você agora. Eu não disse prazer para o Nilson, porque nós estudamos já na SPM, não fizemos parte da mesma turma, mas a gente teve assim, algumas referências e algumas pessoas em comum. Muito obrigado pelo convite. Ô Nilson, quando eu falo assim, cerca de 30 anos, tem gente que pensa assim, pô, não dá para ser um pouquinho mais exato. É que eu desisti de fazer conta, sabe? Eu falei assim, não, cerca de 30 anos está muito bom. Há 30 anos, na verdade, há mais de 30 anos, atuando profissionalmente. Por que profissionalmente? Porque eu nasci numa família de políticos, né? Eu tenho 65 anos de idade. Quando eu nasci, em 1958, meu pai já era vereador. Vereador numa cidade chamada Arapongas, uma cidade do norte do Paraná, muito perto de Londrina, uma cidade muito importante no estado, capital moveleira. Na época já era uma cidade assim promissora. Eu nasci, meu pai já era vereador. Fui crescendo, meu pai se reelegeu vereador, foi presidente da Câmara, foi vice-prefeito, foi prefeito. E boa parte, Christian, da minha infância foi assim, vendo a minha casa sempre cheia de gente, reunião. Muitas vezes eu não tinha com quem ficar à noite, meu pai tinha um Fusquinha, eu ia junto no Fusquinha, e a gente ia para a reunião, e depois que ele virou vice-prefeito, acompanhava para visitar obras, depois como prefeito, de vez em quando eu estava na prefeitura, ia com ele visitar obras, e tem uma coisa que me marcou muito na memória. Tinha em Arapongas uma erosão muito grande que o pessoal chamava de buracão, de tão folclórico que era aquela erosão, mas era muito grande. E eu, muito pequeno, então aquele buraco ficava maior ainda. E eu ouvia meu pai falando de erosão com o pessoal de obras, e no meio da conversa eu perguntei para meu pai, falei, pai, o que é erosão? Você vê como me marcou, que eu lembro até hoje. Ele falou assim, Edu, erosão é esse buraco, é como se fosse uma ferida. Depois de muito tempo, eu vim entender que ele queria dizer que era um câncer, mas na época era um tabu de falar de câncer, né? Eu falei, olha, esse buraco aqui é como se fosse uma ferida dentro do corpo da gente. Se a gente não cuidar, ele vai continuar crescendo. Tá vendo aquelas casinhas lá atrás? Eu falei, essas casas vão cair no buraco. Cara, aquilo ficou na minha cabeça. Essa noite eu não dormi direito. Para mim era um monstro aquilo. Na verdade, a erosão é um monstro, né? Uma coisa que faz muito mal. E aí foi assim, a minha infância, o comecinho da adolescência, vivendo esse universo político. Quando eu me mudei para São Paulo no início dos anos 80, já comecei a trabalhar no Banco América do Sul, departamento de comunicação, departamento de marketing. Aí um ano eu voltei, eu não lembro direitinho o ano, mas aí fui participar de uma campanha. Por que eu estou dizendo isso? Tudo, Christian News, que vocês imaginarem que existe numa campanha eleitoral, eu já fiz. Já entreguei santinho, fui cabo eleitoral, mas sabe, na rua entregar santinho, na época do meu pai, bati de porta em porta, aí coordenei equipes de cabos eleitorais, ajudei, na época tinha showmício, né? Muito showmício era feito em cima de carroceria de caminhão, ajudei, cara, a montar carroceria de caminhão, a pendurar lâmpada lá em cima nos postes, testar som, escrevia discurso para algum candidato a vereador que não tinha muito as mães, fazia às vezes o apresentador do comício, quando o apresentador oficial por algum motivo não podia aparecer. Então, assim, o que existia dentro de campanha eleitoral eu já fiz por conta de estar 65 anos, né? Quando eu falo 65... Ou seja, você foi da militância ao profissional, passando por todas as fases. Tudo. Nesses então, 30 anos de carreira, você provavelmente trabalhou para vários campos ideológicos diferentes. Você quer me falar um pouco a respeito disso, por favor? Então, Nilson, quando meu pai foi candidato a prefeito, eram dois partidos, né? Não, três. Tinha o MDB, tinha a Arena e tinha, eu não sei se na época já tinha o PTB, mas a Arena e o MDB eram os dois grandes protagonistas, né? Das eleições. Meu pai, na época, por algumas circunstâncias, era da Arena, né? Que era a direita. E ali eu ouvi muita coisa.
né? Eu comecei já naquela época, comecei a entender algumas diferenças ideológicas, tá? Bom, aí a coisa foi passando, foi crescendo, sem ser profissional ainda, mas já voluntário em algumas campanhas. Eu fui fazer campanha, então, para alguns amigos, para conhecidos, que eram já do espectro mais à esquerda, né? Na época já era PMDB. Igualmente, ouvia muita coisa, aprendi bastante coisa, e falei, bom, então tem coisa boa aqui, tem coisa boa ali. Mas quando eu comecei, Nilson, profissionalmente, eu tive que abrir mão não de valores nem de princípios, isso eu faço até hoje. Eu já recusei muito candidato, muito, né? Que era de partidos que eu tinha alguma afinidade, mas a pessoa, na conversa, eu já percebia que não ia dar certo. É melhor que uma pessoa daquela ficar fora da política, não se eleger, e eu não queria carregar aquilo comigo, sabe? Falei, pô, eu ajudei esse cara a se eleger. Então, até o momento, Nilson, eu sempre levava muito em conta a esquerda, a direita, que partido que era, tal. Até hoje, lógico, leva em conta, né? Mas eu recuso muito candidato, mais por conta de valor, de princípio, de opiniões muito pessoais que eu tenho. Ou Isso eu seja, coloco se eu na entendi balança. direito, tanto faz se o candidato pertence ao campo progressista ou mais conservador, mas desde que esteja dentro de um certo código de valores nos quais você acredita. É isso que eu entendi? Sim, Tá certo? exatamente. Exatamente, porque eu acredito, e não acreditar só porque é uma crença que eu tenho, eu acredito por vivência mesmo, por ter vivido, por ter experimentado. Existem pessoas boas em qualquer lugar do mundo, na direita, na esquerda, dentro da igreja, fora da igreja. Existem professores ruins, existem professores excelentes, existem políticos que são uma vergonha, mas existem políticos assim que servem de exemplo, existem policiais corruptos, mas existem policiais assim, maravilhosos, fantásticos. Então, assim, eu acredito que existem pessoas boas em qualquer lugar do mundo, né? Perto de mim, longe de mim. Eduardo, pegando esse gancho que você fala, né, de que já pegou campanhas, já recusou algumas outras, qual é o papel do profissional de comunicação na escolha, nessa decisão, né, no papel da ética? Porque no final das contas, né, o nosso papel é muito importante como estrategista na política brasileira, na condução do país, né? Como que você enxerga isso? Aí nós temos que fazer uma divisão, o Christian. Existem profissionais e profissionais de comunicação. Existe o profissional de comunicação que pensa na política como... e isso, viu, Nilson? Eu ouvi de um professor de história lá na SPM. Ele disse assim, das atividades mais nobres da humanidade, entre elas estão a medicina, o direito e a política. Pena que o próprio ser humano vilipendiou, né, essa nobreza dessas artes. Então eu penso assim, Cris, existem profissionais de comunicação, de marketing político, que veem a política verdadeiramente como uma ferramenta que pode melhorar, pode transformar a vida das pessoas. Existem os profissionais que querem receber o salário combinado. Então, ele não quer saber se o cara é bom. Eu conheço profissionais assim, profissionais extremamente competentes, diga-se de passagem. Mas ele não está nem aí. Eu já de reuniões assim, eu participei quando o cliente entrava e dizia assim, eu preciso que vocês me ajudem a elaborar um plano de governo. E esse meu amigo, que era o comandante dessa campanha, perguntou assim para esse candidato, você quer um plano de governo para ganhar a eleição, ou você quer um plano de governo para conseguir executar, ser eleito? Ele parou um pouquinho, pensou e devolveu a pergunta para esse meu amigo. O que você acha que eu devo fazer? Ele falou assim, sem dúvida nenhuma, você tem que fazer um plano de governo para ganhar a eleição. Depois que você ganhar a eleição, a gente vai pensar o que vai fazer. Depois da reunião, eu chamei ele e falei, rapaz, eu não vou conseguir participar dessa campanha se for assim. Eu falei, Edu, mas a gente tem que pensar no contrato, no dinheiro. E esse cara que estou falando é um cara muito bom, sim, tecnicamente, profissionalmente excelente, mas dessa campanha, infelizmente, não participei. Então, tem profissionais de comunicação e profissionais de comunicação. Eu não estou julgando ninguém, nem estou dizendo quem está certo e está errado, né? Mas para eu me sentir bem, eu preciso seguir aquilo que eu acredito. Então, nessa campanha, eu não participei. E pegando um gancho também nessa questão, né, você, no seu currículo, está a questão de você fazer parte de uma associação, a ABCOP. Você acredita que fazer parte de uma associação como essa ajuda também nessa seleção?
Conta um pouquinho mais sobre essa associação para a gente. A ABCOP é a Associação Brasileira de Consultores Políticos. Eu participei da primeira reunião, foi em São Paulo, 1900 e tanto, num grande seminário internacional de marketing político, né? Assim, só tinha fera, muita gente boa, e durante esse seminário o pessoal, então, resolveu, vamos montar uma associação. Eu entrei, faço parte já há muito tempo. Agora, respondendo essa pergunta, Christian, eu sempre gostei muito de representatividade. Eu acredito muito nisso, sabe? Representatividade. Eu acredito muito que em grupo, numa associação, numa federação, em grupo a gente consegue ter riquezas de opiniões, de conclusões, e conseguimos ter mais força, porque uma coisa é eu ir sozinho defender uma opinião, outra coisa é eu falar, estou aqui representando a Alcateia, estou representando o Nilson, o Christian, somos em 30, 40, 50, então existe uma possibilidade muito grande de eu ser ouvido. Isso é uma parte. Outra parte, intercâmbio. Conversar, trocar ideia, conhecer pessoas, conhecer novos caminhos, entender que eu estava muito errado aqui, sabe? E ficar feliz porque eu estou aprendendo outras coisas. A associação, para mim, Christian, Nilson, me ajuda muito a me manter em movimento. Me ajuda a me manter em movimento e me ajuda a saciar muito da curiosidade que eu tenho dentro desse nicho específico que é marketing político. O Nilson está em São Paulo. O Christian é São Paulo também, Christian? Eu estou no litoral, estou em Santos. Tá, em Santos. Vocês estão em polos, assim, onde talvez vocês tenham muita possibilidade de conversar, trocar ideia com muitos profissionais. Eu tenho em Londrina, onde eu tenho, sim, mas é mais restrito. Para eu conversar, eu preciso ler um livro, eu preciso assistir um podcast, eu preciso assistir um canal, eu preciso sair daqui para São Paulo participar de um evento. E a associação me dá também essa possibilidade de, por WhatsApp ou dentro do grupo, eu buscar informação, conversar com pessoas, trocar ideia e ver, olha, onde é que eu estou errando, o que é que eu posso acertar, e aprendo um monte de coisa, né, o tempo todo. Então, eu gosto muito de representatividade. Tem até uma fala do Gandhi, né? Uma mensagem: se você quiser ir rápido, vá sozinho. Se você quiser ir longe, vá em grupo. Né? Exato, é isso aí mesmo. Né? Vocês não são uma alcateia? Exatamente. É isso aí, porque a Alcateia, primeiro porque vocês são um coletivo de feras, né, cara? Independente de serem lobos, cães, o que for, mas então é isso, sabe? É a Alcateia, é o grupo, é a associação, é representatividade. Pô, eu não vou mexer com aquele cara, porque esse cara é o chefe da Alcateia. Se eu mexer com ele, eu tô ferrado. Então eu gosto muito, sabe, dessa coisa de representatividade, de estarmos juntos, de trocar ideia. E isso me dá segurança quando eu preciso caminhar sozinho. Então isso é importante, né? Edu, foram quantas campanhas nesses 30 anos de carreira? Nilson, rapaz do céu. Não dá para contar, porque a minha participação tem níveis diferentes. Então, tem a campanha que eu participo integralmente mesmo, sabe? Eu estou lá no dia a dia, eu coordeno, eu vou para o estúdio de televisão, para o estúdio de rádio, eu acompanho rede social, acompanho tudo. Né? Isso é o nível de participação. Eu tenho campanhas que eu participei só como instituto de pesquisa. Então, eu vou lá, acompanhei, apresento o pessoal, faço uma avaliação, converso com os profissionais de comunicação, de marketing e tal, vou embora, e aí a gente, à distância mesmo, a gente vai fazendo alguns acertos. Participo como moderador quando são pesquisas qualitativas, grupos de discussão. Então, eu participo como moderador, faço relatórios, sento com o candidato. Participo como mentor, como consultor. Então, Nilson, é muita campanha. Eu já participei de campanhas assim, muito simples, muito modestas, em municípios, para você ter uma ideia, em municípios com 8 mil habitantes, que eu estou falando de 5 mil, 6 mil eleitores. Né? Edu, é muito pequeno. Não, porque proporcionalmente a confusão é a mesma. Né? Proporcionalmente, você fazer 200 votos num colégio eleitoral de 5 mil votos é a mesma coisa que você fazer, sei lá, 3, 4, 5 mil votos no colégio eleitoral como Curitiba. Então, o problema é o mesmo. Né? E já fiz campanhas, já vivi os privilégios de participar de campanhas extremamente estruturadas, com recurso, com tudo, com suporte, com apoio. Mas, Nilson, é difícil, hein? A única coisa que eu posso dizer é que desde 1990
eu sempre participei de todas as eleições, né? As campanhas estaduais, né? Nacionais, as campanhas locais. Eu nunca fiquei de fora de nenhum ano de campanha eleitoral, nunca. Que bacana. E assim, eu imagino que você, inclusive, deva ter acumulado, além dessa experiência do que a gente chamava de mundo offline, né? Ou seja, com material impresso, com relacionamento presencial e assim por diante. Como é que foi com a entrada do digital? Quanto isso impactou no desenvolvimento do seu trabalho e na atividade de consultoria em comunicação governamental e marketing político? Ô Nilson, você sabe, eu costumo dizer o seguinte, eu tenho o privilégio, né, a felicidade de ter vivido desde a época do papel carbono, da máquina da xilografia, até hoje, esses smartphones extremamente avançados, modernos, inteligência artificial. Tudo isso me deu um background e me deu segurança para entender o que é que muda e o que é que não muda em campanhas eleitorais. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Por que é que nunca vai mudar em campanha eleitoral? Apesar da gente estar no mundo extremamente digital, virtual, online, coisas que nunca vão mudar em campanhas eleitorais. E por que é que eu posso falar isso? Porque eu vivi isso, eu vivenciei isso aí. O que é que nunca vai mudar em campanhas eleitorais? Boas propostas, visitas, gastar sola de sapato, conversar com as pessoas, falar, perguntar, mas ouvir com atenção. Então, essa transição que a gente viveu, em alguns lugares ainda estão vivendo essa transição do marketing do falar para o marketing do ouvir, porque eu venho da época onde os candidatos eram oradores eloquentes, cara. Tinha orador, vocês devem conhecer vários, que se elegiam por conta do discurso. Era discurso bonito, o cara tinha uma vozona de locutor de rádio. As pessoas lá embaixo, eu fico observando mais a reação do público do que do candidato. As pessoas ficavam loucas para bater palma no final do discurso, sem entender o que ele tinha dito. De tão bonito que foi o discurso. As pessoas batiam palma, porque era bonito demais. Se você perguntasse, pô, você concorda com tudo que ele falou? A pessoa falou assim, eu não entendi bem o que ele falou, mas o cara é bom, hein? O cara é bom. Então, eu passei eu vivenciei muito isso do marketing do falar, de vender os sonhos. Eu sou isso, eu sou bom, eu sou salvador, eu faço, eu aconteço, eu resolvo, eu tenho uma história de trabalho, de conquista, e vou fazer isso, vou fazer assado. Marketing do falar. Vender sonhos. E a gente começou a passar pela transição para o marketing do ouvir, né? Eu preciso entender as coisas, eu preciso entender o eleitor, eu preciso entender o que é que vocês querem, quais são os problemas, quais são suas demandas. Então, é o marketing do ouvir. E passamos do grande vendedor de sonhos para o habilidoso comprador de sonhos. Eu consigo conversar com o eleitor e entender qual é o sonho dele. Eu não posso mais ir na casa do eleitor e pedir para ele me ajudar no meu sonho de ser prefeito, de ser deputado, de ser governador. Ele não está nem aí para o meu sonho. Eu preciso entender qual é o sonho dele. E, através do meu sonho, como é que eu realizo esse sonho dele? Ah, tá, então entendi. Então, marketing do falar para o marketing do ouvir, habilidade do grande vendedor de sonhos, que nós tínhamos assim, não temos ainda, né? Grandes vendedores de sonhos, para a habilidade, a sensibilidade dos grandes compradores de sonho. Então, Nilson, isso foi o que eu mais senti nessa passagem do offline para o online. Repetindo, que existem coisas que eu acredito que nunca vão mudar em campanha eleitoral. Olho no olho. Desculpa interromper, mas você já é reconhecido pelo mercado como alguém que tem grande competência no que diz respeito à preparação de candidatos, principalmente na questão da oratória. É isso mesmo? Isso. Então, vamos lá. Agora para não ficar engraçado. Por exemplo, o Edu acabou de falar dos grandes oradores, né? Que agora o negócio é falar. Pô, mas o cara faz curso de oratória, prepara pessoas. Mas olha só a diferença. Hoje eu preparo o candidato não para ele vender os sonhos através da fala, mas o alerta que eu faço para eles é o seguinte: não adianta você ter grandes ideias, grandes propostas, grandes propósitos, né? Grandes objetivos, se você não conseguir se expressar de forma eficaz para as pessoas que estão te ouvindo. Então, saiba se comunicar, saiba como fazer com que a sua fala, não mais de vender sonhos, mas de comprar sonhos, faça com que essa sua fala não seja chata. Saiba começar, saiba terminar
Isso é respeitar o eleitor. Porque eu conheço muita gente, assim como vocês devem conhecer muito candidato que é assim também. Ele não consegue terminar o que ele começou a falar. Ele fala, e ele não consegue terminar. E todo mundo, tem gente que pensa assim, se esse cara terminar agora, eu vou bater de palma de pé, porque o cara mandou bem. O cara não consegue terminar. Aí ele volta, ele fala 10 vezes a mesma coisa, ele já perdeu o interesse, perdeu a atenção, já perdeu, inclusive, aquela conexão que ele tinha feito lá 15 minutos atrás, quando a pessoa falou, se esse cara terminar agora, eu voto nele. Não, ele perdeu. Então, assim, como é que você deve começar bem, para as pessoas sentirem que você entende do que você está falando, e como é que você termina bem, para a pessoa dizer o seguinte, falou, rapaz, gostei desse cara, entendi tudo que ele falou, porque comunicação eficaz, antigamente era você falar, a pessoa achar bonito. Comunicação eficaz é o seguinte, não importa como você fala, se você fala bicicleta, se você fala nós vai, se você fala a gente fomos, não, o que importa é você falar e a pessoa entender exatamente o que você quis dizer. Então, assim, essa é a oratória que eu falo. Eu tenho clientes, o Christian, Nilson, que falam assim, Edu, eu tenho vergonha de falar porque eu falo errado. Vamos trocar uma ideia, vamos fazer alguns exercícios aqui, aí no final eu falo assim para ele, você não fala errado. Você fala algumas palavras de forma diferente. Por que você fala bicicleta? Ele falou assim, porque eu cresci assim no sítio, e lá é bicicleta. Eu falei, cara, então, pronto, isso é bicicleta. Quem falou que está errado? Porque eu não vou tentar corrigir, Nilson, essa pessoa a falar bicicleta, porque ela vai ficar tão focada no erro da bicicleta que vai perder a espontaneidade do discurso, da fala, ele vai gaguejar, porque ele está focado no bicicleta. Eu falo, cara, entenda o seguinte, comunicação, falar bem, você falar e eu entender. Se você falar que você vai de bicicleta, eu entendi, então fechou. Desde que depois do bicicleta, venha a sua mensagem, venha a sua proposta, a sua ideia, de maneira assim, muito simples para que o outro possa entender. Beleza? Então, isso é o trabalho que eu faço. Transformar essa pessoa numa pessoa que fala e o outro entende. Aí eu dou uma orientação. Tudo que você for falar, você tem que treinar, você tem que praticar exaustivamente. Aí você tem que ter duas versões. Uma versão reduzida, de no máximo 1 minuto, 30, 40 segundos, e uma versão estendida de no máximo 3 minutos, quando você tiver a oportunidade de falar um pouquinho mais. Você nunca sabe o tempo que você vai ter para convencer uma pessoa. É na rua, tá rapidão, 30 segundos, e abre a boca e conversa com ele. Tudo isso vem hoje dentro dessa formação, não vou dizer moderna, essa formação adaptada de oratória. Então a gente pode afirmar que a boa oratória pode ser decisora numa eleição? Total. Primeiro, o eleitor quer votar em alguém que ele se identifica com os problemas dele, se identifica com os pontos em comum que ele tem. O segundo, o eleitor quer votar em alguém que passe segurança. Né? Ele olha assim para a pessoa, fala, aquele cara gagueja muito, ele esquece muito do que ele está falando, ele dá muita volta, ele foi embora e eu não entendi o que ele quis dizer. Então, é fundamental e é decisivo no momento em que você vai criar conexão com o eleitor, com a pessoa que você está se comunicando. Seja para transmitir a sua proposta, seja na hora de fazer uma pergunta, seja na hora de dar a sua opinião. É fundamental. Nós vivemos uma época, em tempos cada vez mais, onde a comunicação é cada vez mais decisiva e poderosa, né? Seja online, seja offline, mas temos que cuidar muito da nossa comunicação. E a oratória é fundamental nisso aí. Fundamental. Muito bem, Edu. A gente já deve estar caminhando aqui para o final da nossa conversa, mas ainda assim eu gostaria de te perguntar como é que você está vendo as eleições do ano que vem, especialmente aí no estado do Paraná, né, em relação aos profissionais, né? Nós estamos percebendo que em várias localidades do Brasil nós teremos algum tipo de colapso, que vai faltar profissional para atender na medida necessária, né, ao mercado de eleições. Como é que você está vendo isso aí? Ô, Nilson, aqui no Paraná não é diferente desse cenário que você desenhou. Temos quantidade, nós temos. Isso aí em São Paulo, no litoral, aqui no Paraná, em Minas Gerais, quantidade nós temos. Qualidade, falta um pouquinho de qualidade. Agora, o que é que eu posso dizer? Nós precisamos de profissionais especializados em rede social, monitoramento, fazer aquilo que a gente chama aqui de escuta social, de avaliar. Porque tem candidato que fala assim, Nilson, puxa vida, eu estou bem, eu tenho 500 mil seguidores aqui, quando eu faço um post, dá tantas mil curtidas, dá tantos comentários, mas ele não olha nada disso que está acontecendo.
Quando a gente faz esse monitoramento, você fala assim, rapaz, você é famoso, mas você é famoso por mal, cara. Sabe, é muito ruim. Então, assim, precisamos de profissionais sérios, capacitados nessa área de monitorar rede social. Precisamos de cada vez mais também profissionais de rede social. Produção de conteúdo. Produção de conteúdo, mas que não vem com aquelas fórmulas prontas. O melhor horário de postar, a hashtag, assim, não. O que funciona para mim não funciona para o Christian, o que funciona para o Christian não funciona para o Nilson, o que funciona para o Nilson não funciona para mim. Nós temos perfis diferentes, públicos diferentes, estilos diferentes. Então, nós temos que testar. E nem todo profissional de rede social está disposto a testar horários, testar tamanho de texto, testar hashtag, testar... Tem uns que já chegam assim que eles se acham muito bons. Não, é 7h30 da manhã, é meio-dia, 2h da tarde, papai, vamos. Não. Então, profissionais que sejam dispostos a se adaptar à realidade do seu candidato. Profissionais de pesquisa, moderadores de pesquisa qualitativa, fundamental. Moderadores que não vêm com filtro pré-pronto, ele ouve uma palavra, ele já acha que essa palavra significa tal coisa, ele não ouve o contexto do grupo todo. O moderador que ouve uma palavra, mas coloca no contexto do grupo, de 12 pessoas que seja, ele consegue ter uma avaliação muito mais apurada, mais acertada. Precisamos de coordenadores, Nilson, o coordenador de campanha. Uma pessoa que não quer agradar o candidato, que tenha assim, a noção real da função dele, como um comandante, e ele possa fazer o candidato fazer duas coisas só. 3 coisas, na verdade. Subir no carro, descer do carro, pedir voto, subir no carro, descer do carro, pedir voto, sem estar preocupado. Pô, eu tenho que pagar gráfico, pagar o posto, porque ele sabe que ele aperta um botão só, que é desse coordenador. Então, coordenadores eficientes, eficazes, competentes, sérios, é uma coisa complicada também. Campo nós temos, Nilson, aqui no Paraná nós vamos ter campo. Ter campo, nós temos, assim, candidatos de excelente nível, cara. Qualidade de debate, qualidade de proposta, qualidade na própria operação da campanha. Então, é preciso que essas pessoas tenham profissionais de qualidade também para poder agregar para a campanha dessas pessoas. Mas, Nilson, eu sempre senti, sabe, nesses 30 e tantos anos, sempre senti falta de parceiros, falta de profissionais comprometidos com a campanha, não só pensando em ganhar o dinheiro que ele contratou. Muito bem. Só para encerrar agora de verdade, né, eu quero saber se você acha que a polarização que aconteceu ao longo das 2 últimas eleições, tanto em 2020 quanto 2022, aliás, desde 2018, vamos dizer assim, né, se isso, na sua opinião, deve se manter. Ô, Nilson, eu não sei se deve se manter, mas assim, para tudo existe o lado bom e o lado ruim. Qual que é o lado bom da polarização? Muita gente saiu do armário. Muita gente que não sabia que era de direita, muita gente que não sabia que era de esquerda, muita gente que não sabia o que era ser de direita, não sabia o que era ser de esquerda, muita gente ainda não sabe. Mas começaram a se posicionar, entende? Quando as pessoas começam a se posicionar, para mim, eu estou dizendo assim, minha opinião pessoal, quando as pessoas começam a se posicionar, o que é que eu sou, o que é que eu não sou, a conversa começa a fluir melhor, né? Olha, eu sou palmeirense e vou discutir com um corintiano. Quando eu sei o que a gente acredita, o que a gente defende, pode ser que a conversa não termine bem, mas a gente sabe como é que a gente vai conversar, sabe? O que é que nós estamos discutindo, o que é que nós precisamos discutir e aquilo que a gente nunca vai chegar em acordo, né? O meu time é sempre melhor que o seu e a gente nunca vai chegar no acordo. Agora, qual que é o lado ruim? O lado ruim é quando essas coisas vão para o extremo, quando a gente vai para o extremo de... Ô, Nilson, eu vi, não, vocês também viram, famílias brigando. Cara, pai que não conversa mais com o filho, porque o filho é de esquerda e o pai é de direita, ou o contrário. Eu vi casais se separando, cara. Casais se separando. Então, assim, esse ponto da polarização já é uma coisa que extrapola limites. Isso acho extremamente perigoso, esse fundamentalismo. Todo fundamentalismo é perigoso, né? Agora, enquanto fica assim, eu sou de esquerda e o Nilson é de direita, ou vice-versa. Mas se a gente se respeitar
nesse debate, vai ser bom, Nilson. Vai ser bom, porque eu vou acabar aprendendo coisas boas que você tem aí na direita, você acaba aprendendo coisas boas que eu tenho na esquerda. O que aconteceu comigo, em várias ocasiões, desde 2018, conversando com outros profissionais e com amigos meus também, que pensam diferente de mim, e algumas vezes eu pensei, pô, cara, eu estava errado mesmo. Eu não falei isso na hora, entendeu? Porque eu não queria dar o braço a torcer na hora. Mas depois, em casa, eu pensei assim, rapaz, é verdade, o cara tem razão. Eu acredito, Nilson, nós, no Brasil, nós vamos viver muito isso, tá? Vamos viver, porque agora as pessoas já sabem para debaixo de qual árvore elas vão correr. Para a árvore da direita, para a árvore da esquerda. Então, nós vamos viver isso. Por um lado, é bom, agora, quando isso atinge o fundamentalismo, é muito perigoso. Muito bem, eu agradeço demais, mais uma vez, por essa participação, né? Quero te cumprimentar pela carreira bacana que você conseguiu construir aí no Paraná, né? É muito, de minha parte, assim, é uma alegria saber que um ex-colega de Escola Superior de Propaganda e Marketing, né, conseguiu se consolidar muito bem na posição, dentro do mercado que escolheu, e assim, desejo muita sorte para as próximas eleições aí em 2024, eu tenho certeza de que você vai fazer um bom trabalho. Obrigado, Nilson. Eu também agradeço, Eduardo, foi muito rica essa troca de experiências, contar um pouquinho da sua história, eu tenho certeza aqui que vai fazer sucesso aqui no canal da Alcateia Cash. A gente agradece muito o teu tempo e as tuas informações, sua experiência aqui. E eu agradeço, Nilson e Christian, porque nós que somos homens de comunicação, de marketing, temos que aproveitar todas as oportunidades que surgem para a gente irradiar as nossas opiniões, um pouco do que a gente conhece. Eu de brincadeira, eu me auto-intitulo um dinossauro em movimento. Dinossauro por conta da idade, 65 anos, mas esse movimento é que me faz até hoje, Nilson, fazer treinamento para jovens de 18 e 21 anos sobre rede social. E uma vez eu falei mesmo, gente, é o contrário, né? Acho que eu tinha que estar sentado aí, vocês aqui na frente, me ensinando a lidar com rede social. Mas aí veio o último alerta que eu quero fazer. Antes, falo isso para muito candidato, para muito político, muito deputado, prefeito. Antes, quando ele fala assim, a marketing digital não funciona, Edu, eu já gastei muito dinheiro com isso. Eu falo, olha só, antes da palavra digital vem a palavra marketing. Então não adianta você contratar um profissional extremamente competente no digital. Se não entender de marketing, não vai funcionar. Marketing político, marketing eleitoral. Veja que antes da palavra político eleitoral vem a palavra marketing. Então você pode pegar uma pessoa que manja demais de algumas técnicas políticas, mas se ele não conhecer de marketing, não vai dar certo. Então o marketing ele precisa vir antes, né? O marketing tem que chegar antes da campanha política. E aí eu vou lembrar o general chinês que todo mundo conhece, que é o Sun Tzu, quando ele fala assim, você tem que ganhar a sua batalha antes de erguer a espada. Para sair um pouco dessa parte romântica do como é que eu vou vencer a batalha antes de erguer a espada, é marketing. Porque muito antes da política, muito antes da eleição, você começou a trabalhar. Foi trabalhar imagem, você começou a trabalhar mercado, você foi entender o eleitor. Eu digo o seguinte, agora para fechar mesmo, a resposta para todas as perguntas em campanha eleitoral é a mesma, conheça o seu eleitor. Como é que eu elaboro propósito? Conheça o seu eleitor. Como é que eu elaboro um discurso porreta? Conheça o seu eleitor. Como é que eu vou pensar? Como é que eu vou definir um conteúdo que seja um conteúdo relevante para as redes sociais? Conheça o seu eleitor. Como é que eu vou fazer para fazer uma reunião num bairro que seja uma reunião bacana e não seja chata? Conheça o seu eleitor. Então, para todas as perguntas que você fizer, a resposta que eu vou dar será sempre a mesma. Conheça o seu eleitor. E como é que eu conheço o eleitor? É quando o marketing chega antes. Quando o marketing vem com todas as suas ferramentas poderosas, com todas as suas técnicas, as suas estratégias, eu conheço o eleitor. Então, quando o candidato pergunta para mim, Edu, e agora? O que eu faço? Eu falei, conheça o seu eleitor. E a resposta está aí. Muito bem. Muito obrigado mais uma vez, uma satisfação que você esteja aqui conosco, espero que não se restrinja apenas e tão somente essa conversa, eu tenho certeza que a gente vai poder compartilhar muitas outras coisas. Um abraço grande, um prazer receber você, agora nós vamos naquela nossa velho e bom corinho, né? Porque afinal de contas nós precisamos dizer que marqueteiro não, tá certo?
Vamos lá? Certo. Vou contar até 3, tá? 1, 2, 3. Marqueteiro. Marqueteiro, não. Não. É isso aí. Alcateia Cast. E hoje no Alcateia Cast, no quadro Eleições na Capital, Eleições no Interior, nós vamos receber o Edson Panes, que é estrategista da Alcateia Política. Roda a vinheta. Eleições 2024. Estamos aqui com o Edson. Edson, bem-vindo ao Alcateia Cast. Oi, pessoal, tudo bem? Um prazer aqui estar falando com vocês no Alcateia Cast, diretamente do Mato Grosso do Sul, para falar um pouquinho da política que está quente, que está realmente quente. Não é só o Estado que está quente, não. A política aqui também está quente. E aqui acontece uma situação atípica, porque o maior partido do Estado é o PSDB e esse partido comanda 50 prefeituras. Só não comanda a da capital e da maior cidade do interior, que é Dourados, que são comandadas pelo PP. Seguindo essa linha, vou falar um pouco para vocês de como está a disputa na capital. Hoje, nós temos 7 pré-candidatos que irão disputar a eleição na capital. Nós temos o ex-governador e ex-prefeito da capital, representando o MDB, André Potinelli, a ex-deputada federal e ex-vice-governadora, representando a União Brasil, Rose Modesto. Nós temos um radialista e deputado estadual chamado Lucas de Lima, representando o PDT. Nós temos a atual prefeita, que assumiu com a renúncia do Marquinhos Trade, Adriane Lopes, representando o PP, partido da ministra Tereza Cristina. Nós temos o Beto Pereira, que é a esperança do PSDB, pois ele é deputado federal no segundo mandato, foi deputado estadual 2 vezes, foi prefeito de Terenos, uma cidade vizinha, aqui bem vizinha a Campo Grande, e conta com o apoio do ex-governador Reinaldo Zambuja, presidente estadual do PSDB, e do atual governador Eduardo Riedel. Temos ainda a Camila Jara, que é uma deputada federal e ex-vereadora da capital, jovem, ativa, muito atuante no seu mandato e nas redes sociais, que representa o PT, como sendo uma candidatura para defender o governo Lula e as bandeiras da esquerda. E a direita também não está sem representante. Nós temos aqui o deputado federal Polon, que foi o deputado federal mais votado no Mato Grosso do Sul e na capital, amigo pessoal da família Bolsonaro e do presidente Jair Bolsonaro, comandante atualmente do PL no Mato Grosso do Sul, que é o candidato para representar a direita, defender as bandeiras, defender o ex-presidente, defender os princípios da direita, numa região do agronegócio pujante e que é tradicionalmente de direita. É importante ressaltar que todas as bandeiras partidárias e ideológicas estão representadas. Nós temos o André Potinelli, a Rose Modesto e o Beto Pereira representando o centro. Temos a Camila Jara e o Lucas de Lima representando a esquerda. E temos o Polon e a Adriane representando a direita. Muito bem. E como é que está essa disputa, principalmente no caso das cidades, das outras cidades do interior, né? As outras cidades do interior, Nilson, está bem interessante também, porque cada uma apresenta um cenário. Vamos fazer um resumo e falar das 3 principais, né? As 3 principais são Três Lagoas, Dourados e Corumbá. Não é exatamente nessa ordem, né? Mas vamos lá. Dourados. Dourados é a segunda maior cidade, é a cidade capital do agro do nosso estado, do Mato Grosso do Sul, e possui um prefeito do PP, que é o Alan Guedes. Ele não vinha muito bem nas pesquisas, mas está melhorando. Resolveu botar a mão na massa nesses últimos meses e está melhorando nas pesquisas. E é um candidato natural à reeleição representando o PP, Partido Progressista. Já o PSDB, que sempre sonhou em comandar Dourados, possui 4 pré-candidatos, 2 já dentro do partido e 2 que estão na iminência de vir. O deputado estadual Zé Teixeira, a deputada estadual Lia Nogueira, o radialista Marçal Filho e o vice-governador Barbosinha. O Marçal e o Barbosinha são do PP e estão migrando possivelmente para o PSDB para serem os candidatos do PSDB. Esse é o cenário em Dourados. Lá em Três Lagoas, nós já temos um cenário totalmente diferente. O atual prefeito do PSDB, Ângelo Guerreiro, não pode ir para a reeleição. Três Lagoas é a cidade da ministra Simone Tebet.
mas está com 83% de aprovação junto à população. E o sucessor é o presidente da Câmara, Cassiano, que provavelmente será eleito com as bênçãos do Ângelo Guerreiro. Na outra cidade, que é a capital do Pantanal, Corumbá, a briga dentro do PSDB se repete. Todo mundo no interior quer ser candidato pelo PSDB, então a confusão é grande, é muita gente para pouco partido. E aí temos 4 pré-candidatos no PSDB em Corumbá. 2 vereadores, o Luciano Costa e o Bira, a ex-deputada federal Bia Cavassa e o secretário de governo, que é o queridinho do prefeito. Por outro lado, a oposição já lançou o candidato Gabriel, doutor Gabriel. Ele foi lançado pelo ex-prefeito e pelo ex-deputado estadual Paulo Duarte. Tem ainda a direita que está se organizando para lançar um candidato que represente os valores da direita, Deus, pátria, família, e consiga garantir na capital do Pantanal esse espaço da direita. E tem pesquisa aí recente, algum indício de quem é que eventualmente está ponteando esse processo, Edson Panis? Nilson, pesquisas aqui, como todo bom interior, tem pesquisa para todo gosto e gênero, né? Que a gente que trabalha com marketing político, estratégia de eleição, a gente sabe como é que funciona. Mas está todo mundo muito embolado em todos os lugares. Não é só na capital, mas no interior. Tanto os pré-candidatos do PSDB estão embolados entre eles, tanto os outros candidatos que concorrem com eles estão embolados. Não é possível dizer quem é o próximo prefeito da capital e muito menos quem será o próximo prefeito da cidade interior, com exceção de Três Lagoas, que é uma eleição praticamente concluída com o candidato apoiado pelo prefeito. Realmente é um estado muito quente, tanto no clima quanto na política. Muito quente, muito quente. E vale a pena participar e acompanhar a política aqui no Mato Grosso do Sul, porque cada dia é uma nova lição. Para nós, estrategistas políticos, cada dia a gente aprende uma coisa nova. Muito bom. Obrigado mais uma vez, Edson, por esse panorama que você nos deu sobre o Mato Grosso do Sul. Eu espero contar com você em breve aqui também para falar sobre os seus artigos que são publicados lá no nosso blog, né? No blog da Alcateia Política, tá bom? Com certeza. Obrigado aí vocês, estamos juntos. Conta com a gente e vamos para a campanha. 2024 está logo ali. Está logo Exatamente. ali. Muito bem. Muito obrigado. E aproveitando aí, convido a todos os espectadores aí a acessar o nosso blog da Alcateia, é blog.alcateia.politica.com.br. Lá tem dezenas de artigos assinados pelo Nilson, pelo Edson, por mim, por todos os outros estrategistas da Alcateia Política. Muito conteúdo bom e de qualidade. Dê uma seguida lá. Abraço, até mais. Obrigado, Edson. Abraço. Até mais. Alcateia Cast. Muito bem, nós chegamos ao encerramento de mais um Alcateia Cast, em que nós recebemos aqui, então, o Eduardo Iocomiso e também o Edson Panis de Oliveira, nosso estrategista, parceiro no Mato Grosso do Sul. Eduardo, que atua no Paraná, e do Mato Grosso do Sul, Edson Panis. Obrigado pela sua audiência, um abraço e deixo vocês com o Christian. É isso mesmo, Nilson. Foi muito legal essas duas conversas, né? E aproveito aí para você que está assistindo, se inscreva no canal do YouTube da Ligue TV, se inscreva no canal também do YouTube da Alcateia Cast, siga nas redes, que sempre tem conteúdo de qualidade para vocês acompanharem lá toda semana, tá bom? Um abraço, até mais. Abraço, espero vocês.